você verá. Unidade temática, números e operações. Objetos de conhecimento, números decimais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Objetivos de aprendizagem. Utilizar o algoritmo da adição e subtração de decimais na resolução de problemas. Utilizar o algoritmo da multiplicação de decimais na resolução de problemas. Utilizar a divisão de decimais na resolução de problemas. E aí, galerinha? Estamos aqui hoje com mais um vídeo de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números decimais. Mais propriamente dito, sobre as 4 operações com os números decimais. Nós vamos ver como usar os algoritmos das 4 operações para resolver problemas envolvendo números decimais, certo? Coloquei aqui um resuminho rápido para a gente dar uma relembrada nos números decimais. Bom, o número decimal é aquele que possui uma vírgula, óbvio. Quando a gente tem um número decimal, ele é dividido em 2 partes. Tudo que fica à esquerda da vírgula, quer dizer, antes da vírgula, a gente chama de parte inteira. Tudo que fica à direita da vírgula ou depois da vírgula, a gente chama de parte decimal. A parte inteira é aquela parte que a gente pode classificar de acordo com como a gente classifica os números naturais inteiros, por exemplo. Que a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então, se eu apagar essa parte aqui por trás da vírgula, é um número natural como outro qualquer. E na parte decimal, que é a parte que fica à direita da vírgula, ou depois dela, a nossa classificação, como a gente vai chamar essas casas decimais, elas vão receber um nome de acordo com a posição que elas ocupam. Então, por exemplo, o primeiro número que vier na primeira casa depois da vírgula, a gente vai chamar de décimo. Depois, o segundo número, o centésimo. O terceiro número, o milésimo. E assim por diante, certo? Bom, a leitura desse número, a gente normalmente quando vê fala assim, 25,42. Tá, até passa. Mas matematicamente essa leitura está incorreta. Como que a gente lê esse número aqui? A leitura dele por extenso, né? Ela tem que ser 25 inteiros e 42 centésimos. Por que centésimos? Porque o último número dessa casa decimal está na casa dos centésimos. Então a gente vai sempre pronunciar de acordo com o lugar, de acordo com a última casa que está sendo ocupada depois da vírgula, tá? Então 25 inteiros, que é a parte que a gente tem antes da vírgula, que é a parte inteira, e 42 centésimos, porque eu tenho casa até nos centésimos, certo? Por que é centésimos? Porque se eu pegar esse número inteiro aqui sem a vírgula, que é o 2.542, e eu dividir ele por 100, quando a gente escreve uma fração, na verdade a gente está fazendo uma divisão, certo? Então, como que eu leio isso aqui? 2.542 centésimos. Se a gente dividir por 100, vai dar 25 inteiros, quer dizer, o 100 cabe 25 vezes aqui dentro, e sobram 42 centésimos. Por isso, 25 inteiros e 42 centésimos. Essa é a forma fracionária desse número, na forma de fração imprópria, que é quando o numerador é maior do que o denominador. E essa daqui é a forma desse número decimal na forma de número misto. O que é um número misto? Quando a gente tem uma parte inteira e uma fração. Olha bem, esse número misto, ele é muito semelhante a isso aqui. A parte inteira, que é o que fica antes da vírgula, a parte inteira, que é o que fica antes da fração. Pessoal, aqui não tem sinal nenhum, tá? Não é vezes, não é mais, não tem nada. É a forma de escrita de um número misto, ok? Então, o 25 é o que fica antes da fração, o 25 é o que fica antes da vírgula. É a parte inteira. O que fica depois da vírgula, 42 centésimos, 42 centésimos. Aqui na forma decimal, aqui na forma fracionária, ok? Isso aqui é só para a gente dar uma relembrada antes da gente ver como funciona o algoritmo das operações, beleza? Para a gente começar a falar sobre as operações, eu subdividi. Eu vou falar primeiro sobre adição e subtração, para depois falar de multiplicação e divisão. Vou falar de adição e subtração juntas, porque o algoritmo utilizado para resolver é o mesmo. O que é algoritmo? Algoritmo é como se fossem
processos que a gente utiliza para resolver uma determinada situação matemática e que são sempre utilizados para casos em comum. Por exemplo, a gente sempre resolve uma adição do mesmo jeito, somando unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, na subtração do mesmo jeito, subtrai cada um com seu cada qual, certo? Então isso é um algoritmo, é um processo que é utilizado e que sempre funciona para qualquer caso que seja comum, ok? Então vamos lá. Adição e subtração. Como que a gente faz para somar ou subtrair com números decimais? Primeiro, sempre, presta atenção na parte inteira. A parte inteira é a parte que fica antes da vírgula, à esquerda da vírgula. Então, ó, antes da vírgula eu tenho 1, antes da vírgula eu tenho 2. Aqui, antes da vírgula, é uma unidade, 2 unidades. Então, na hora de montar, isso aqui é uma soma, na hora de montar a soma tem que ser unidade com unidade. Então, tem que ser o 1 e o 2, certo? Depois da vírgula é o que vai ficar depois da vírgula. Aí, o que acontece? A gente costuma dizer assim, ó, que quando a gente vai fazer soma ou subtração com números decimais, a gente tem que colocar vírgula debaixo de vírgula. Por que é vírgula debaixo de vírgula? Porque o que vem antes da vírgula, primeiro é a unidade. Então, quer dizer, tem que ser unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante, certo? Então, esse é o algoritmo da adição e da subtração com números decimais. A gente põe vírgula debaixo de vírgula e tem que sempre prestar atenção na parte inteira. E aí, eu vou somar. 5 mais 6 é 11. Subir aqui a dezena. No caso, se não tivesse vírgula, né, seria uma dezena. 1, 2, 4 e a vírgula permanece exatamente no lugar onde ela estava. Ela vem descendo no mesmo lugar aqui. Então, 1,5 ou 1 inteiro e 5 décimos, mais 2 inteiros e 6 décimos, é a mesma coisa que 4 inteiros e 1 décimo, certo? Eu fui revezando entre adição e subtração porque o algoritmo é o mesmo, só quis dar exemplos diferentes, tá? Aqui, olha bem, nós temos um número que só tem uma casa depois da vírgula, quer dizer, ele só vai até os décimos. E aqui eu tenho um número que vai até a segunda casa depois da vírgula, que é os centésimos. Então, lembra que eu falei, observa o que tem antes da vírgula. Por isso que tem que ficar vírgula debaixo de vírgula. Então, eu vou fazer, ó, 4,7. Aí, aqui é unidade, aqui é unidade. Tem que ficar um debaixo do outro. E embaixo, 3,25. 3 inteiros, 25 décimos. Agora, como eu vou fazer essa divisão? Aqui, se não possui número nenhum, eu posso simplesmente completar essa casa decimal com um zero. Eu não estou acrescentando zero. Eu estou simplesmente completando, porque 4,70 é a mesma coisa que 4,7. 4 inteiros e 7 décimos é a mesma coisa que 4 inteiros e 70 centésimos. É a mesma coisa, tá? Então, eu simplesmente coloquei um zero para completar uma casa que estava vazia. E agora eu vou fazer uma continha de subtração. Zero para subtrair o 5 não dá, eu tenho que pegar emprestado. Então, ó, aqui, 10 menos 5 é 5, 6 menos 2 é 4, 4 menos 3 é 1. Lembrando, ó, vírgula ficou debaixo de vírgula. Então, 4 inteiros e 7 décimos menos 3 inteiros e 25 centésimos dá 1 inteiro e 45 centésimos, certo? Aqui agora, ó, esse número não tem vírgula. Ué, lembra que eu falei? Observa a parte inteira com parte inteira. Então, isso aqui é uma unidade. Se eu vou somar, o 4 está representando a unidade, porque o 4 é a parte inteira desse número. Então, o 4 fica debaixo do 2. Vou usar o mesmo raciocínio que eu usei para colocar esse zero aqui. Se eu não tenho nada aqui, eu posso simplesmente colocar um zero para completar a casa decimal. Só que, se eu colocar esse zero, eu preciso colocar uma vírgula, porque senão vira 20.
E 2 não é a mesma coisa que 20. Agora, 2 é a mesma coisa que 2,0, ok? Então, eu coloquei o 0 para poder completar a casa decimal. Somando agora, 0 mais 6, que é 6, 2 mais 4, 6. 2 inteiros mais 4 inteiros e 6 décimos, 6 inteiros e 6 décimos. Aqui agora, ó, esse número também não tem vírgula, mas vou usar o mesmo raciocínio que eu usei. Isso aqui é uma unidade. Pessoal, eu fiz aqui só com unidades, tá? Mas se tiver dezena, centena, o raciocínio é exatamente o mesmo. Cada um debaixo do seu cada qual. Então, aqui, ó, o 4 é unidade, o 3 é unidade. Então, eu vou colocar 4,25 menos 3. Vou usar o mesmo raciocínio. Se eu tenho casas vazias, eu posso simplesmente completar elas com o 0. Só lembra, era 3. Se eu colocar 2 zeros assim, vira 300. Então, eu tenho que pôr uma vírgula, porque 3 é a mesma coisa que 3,00. E aí, 5 menos nada é 5, 2 menos nada é 2, 4 menos 3 é 1. 4 inteiros, 25 décimos, menos 3 inteiros, dá 1 inteiro e 25 décimos. Pessoal, olha só, o meu intuito em fazer essas continhas foi mostrar para vocês como funciona o algoritmo da adição e da subtração com números decimais. Lembrando, a grande maioria dos lugares que vocês observarem vão falar assim, vírgula debaixo de vírgula. Ok, e se o número não tem vírgula? Então, lembra do que eu falei. Presta bastante atenção na parte inteira do número, que é o que fica antes da vírgula. Porque aí você sabe que você tem que colocar unidade com unidade. Se tiver dezena, dezena com dezena. E depois da vírgula, você vai ajeitando com zero se faltar, como eu fiz nesses casos aqui, tá? Outra dica que eu dou para vocês, sempre que vocês tiverem que fazer conta com um número decimal, especialmente adição e subtração, pense em dinheiro. Às vezes é fácil. Então, por exemplo, eu tenho 1,50 e ganho 2,60. Mais, né? Então, a ideia é de ganhar. Se eu tenho R$1,50 e ganho R$2,60, então eu vou ficar com R$4,10, 4,10, tá? A ideia do dinheiro facilita muito para fazer cálculos mais rápidos, beleza? A gente já vai falar de multiplicação e divisão. Como o processo de multiplicação e divisão, os algoritmos de resolução são diferentes, eu vou resolver cada um separado, então. A multiplicação, pessoal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 1 inteiro e 7 décimos vezes 2 inteiros. Vou montar isso como se fosse o algoritmo de multiplicação normal com números naturais, que a gente já está acostumado a fazer. Então, 1,7 vezes 2. Na hora de fazer a continha de multiplicação, eu simplesmente esqueço a vírgula, por enquanto. Então, eu vou esquecer a vírgula e vou multiplicar como se ela não estivesse aqui, ó. Como se eu tivesse 17 vezes 2. Então, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3, 34. Beleza. Só que não é 17, é 1,7. O que eu tenho que observar? Desse traço para cima, eu tenho que observar quantas casas eu tenho após a vírgula. Então, desse traço para cima, eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, no meu resultado, eu também preciso deixar depois da vírgula uma casa. Então, se eu deixar essa casa aqui, ó, eu estou deixando uma casa depois da vírgula. Então, 1,7 vezes 2 é 3,4. 3 inteiros, 4 décimos, tá? Então, a gente multiplica como se a vírgula não existisse. E na hora do resultado final, a gente conta acima do traço, quer dizer, os fatores que estão multiplicando, quantas casas no total eu tenho depois da vírgula. Outro exemplo, ó. 2,5 vezes 1,5. Vou multiplicar como se eu estivesse fazendo 25 vezes 15, sem vírgula. 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 2 é 10, mais 2 é 12, 1 vezes o 5 e 1 vezes o 2. Lembrando, ó, deixei o espacinho aqui da unidade, certo? 5, 7, 3. Beleza. Ó, os meus fatores, olhei os meus dois fatores, quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho uma casa aqui e uma casa aqui. Então, eu tenho duas casas depois da vírgula nos meus fatores.
Significa que no meu resultado final eu também preciso deixar 2 casas depois da vírgula. 1, 2, a vírgula entra aqui. Quer dizer que 2 inteiros e 5 décimos, 2 inteiros e 5 décimos vezes 1 inteiro e 5 décimos são 3 inteiros e 75 centésimos. Mais um exemplo aqui, ó. 4,82, 4 inteiros, 82 centésimos, vezes 1,5, 1 inteiro, 5 décimos. 5, multiplico como se a vírgula não existisse. 5 vezes 2, que é 10. 5 vezes 8, que é 40, mais 1 é 41. 5 vezes 4 é 20, mais 4, 24. 1 vezes o 2, 1 vezes o 8 e 1 vezes o 4. Lembrando que esse espacinho aqui, quem quiser preencher com 0, quem quiser deixar em branco, tanto faz. Então, 0, 3, 12, 7. Beleza. Os meus fatores, eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula no total. Então, no meu resultado final também tem que ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, meu número aqui, 7 inteiros, 230 milésimos ou 23 centésimos, porque esse zero aqui não faz diferença, tá? Então, o algoritmo da multiplicação é, multiplica-se como se a vírgula não existisse. No resultado final, eu preciso pôr vírgula. Aonde? Eu vou olhar nos 2 fatores que eu multipliquei, quantas casas no total eu tenho depois da vírgula. Essa quantidade é a quantidade que eu tenho que ter no resultado final, tá? Agora vamos ver a divisão. Vamos lá, galerinha. Coloquei 4 exemplos aqui para a gente entender como que funciona a divisão com números decimais. Bom, primeiro, coloquei aqui 2 casos em que eu tenho divisão de números que são inteiros, naturais, mas que vão resultar num número decimal. Por exemplo, 3 dividido por 2. Então, vou montar a divisão, ó. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá uma vez. Vou fazer pelo processo longo, tá? Para talvez alguma criança que tenha um pouquinho mais de dificuldade do processo curto. Então, 1 vezes o 2 é 2. 3 menos 2, 1. Beleza, sobrou o resto 1. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acrescentar um 0. Acrescentei um 0. Da onde você tirou isso, professora? Acrescentei. Adicionei esse 0 que não existia na conta. E sempre que eu faço isso pela primeira vez numa divisão, presta bastante atenção nisso. Sempre que eu acrescentar o primeiro 0 numa divisão, eu preciso necessariamente colocar uma vírgula no meu quociente, certo? Então, acrescentei um 0 que não existia pela primeira vez e coloquei uma vírgula no quociente. Isso é obrigatório, isso faz parte do algoritmo da divisão, ok? Então, agora eu tenho 10 dividido por 2, que é 5. Por quê? 5 vezes 2 é 10, e 10 menos 10, resta 0. Então, significa que 3 dividido por 2 dá 1,5. Pensa bem, se você tem R$3 para dividir para 2 pessoas, cada uma vai ganhar 1,50, certo? Então, aqui eu tenho uma divisão de 2 números que são inteiros, que são naturais, mas o resultado da divisão dá um número com vírgula, tá? Um outro exemplo, também são 2 números naturais inteiros, só que agora o dividendo é menor do que o divisor. Então, ó, 4 dividido por 5. Então, vamos lá. 4 dividido por 5, quer dizer, quantas vezes o 5 cabe dentro do 4? Nenhuma. 0. Ué, então acabou? Não. Vou usar o mesmo raciocínio que eu acabei de usar aqui, ó. Vou acrescentar nesse 4 um 0 que não existia. Todas as vezes que eu acrescentar pela primeira vez um 0 numa divisão que não existia, eu vou colocar uma vírgula no meu quociente. Agora eu tenho 40 dividido por 5, que dá 8, porque 8 vezes 5 é 40, e 40 menos 40, 0. Então, quer dizer, 4 dividido por 5 dá 0,8.
Pensa no dinheiro, eu tenho R$4 para repartir para 5 pessoas, cada uma vai ganhar 80 centavos. Nesse terceiro exemplo, nós temos 2 números decimais para a gente poder dividir. O que eu vou fazer? Para fazer uma divisão com número decimal, depois que você pega a prática, você até consegue fazer com as vírgulas. Mas o algoritmo diz para a gente tirar as vírgulas do número, trabalhar com eles sem vírgula. Fazer essa divisão virar uma divisão com números equivalentes a esse. O que eu vou fazer então? Então, olha bem, para essa vírgula, para eu poder tirar essa vírgula desse número, eu vou multiplicar esse número aqui por 10. Se eu multiplicar esse número por 10, quando a gente multiplica um número por uma potência de 10, o que é uma potência de 10? 10, 100, 1000 e por aí vai. Basta que a gente ande com a vírgula do número para a direita. Então, se eu estou multiplicando por 10, lembrando, ando com a vírgula de acordo com a quantidade de zeros. Se aqui tem um zero, eu ando uma casa. Se fosse por 100, andaria 2 casas e assim por diante. Então, se eu estou multiplicando por 10, minha vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, esse número aqui vai virar 15. Pense, você tem 1,50 e tem isso 10 vezes, se você juntar 10 vezes 1,50, você vai chegar em R$15. 15 ou 15,0, tá bom? Agora, para que essa divisão permaneça a mesma, o que eu fiz com um número, eu tenho que fazer com o outro. Sempre. Tudo que você faz com um número numa divisão, para que ela fique igual, você tem que fazer com o outro. É a mesma coisa quando a gente está trabalhando com frações, por exemplo. Então, ó, vou multiplicar por 10, minha vírgula vai andar para cá, e esse número é o 0,5, que nada mais é que 5, certo? Então, quer dizer, dividir 1,5 por 0,5 é a mesma coisa que dividir 15 por 5. Então, na verdade, eu transformei esses números em números inteiros, fazendo multiplicação por potência de 10. Nesse caso, foi por 10, porque eu só tinha uma casa depois da vírgula. Se eu tivesse 2, eu poderia multiplicar por 100, certo? E não importa, pessoal, se eu tenho 2 casas em um número e no outro eu tenho uma, não importa. Você sempre vai olhar onde você tem mais casas, tá bom? A gente vai ver isso num exemplo posterior. Então, aqui, 15 dividido por 5 dá 3 vezes. 3 vezes 15, 3 vezes 5 é 15. E 15 menos 15, nada. Então, quer dizer, 15 dividido por 5 é 3. Então, 1,50 dividido por 50 centavos também dá 3. Falei na questão do dinheiro. Se você tem R$1,50 e vai dividir isso em moedas de 50 centavos, vão dar 3 moedas, certo? O próximo exemplo, a gente tem um número decimal dividido por um número que é inteiro, que é natural. Então, olha bem, eu acabei de dizer para vocês que se eu tenho vírgula, eu vou tirar a vírgula. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, minha vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, esse número aqui vai ficar 224, certo? Para que a divisão permaneça a mesma, se eu multipliquei por 10 de um lado, eu vou multiplicar por 10 do outro. Ah, Miriam, mas nesse número aqui você não tem vírgula. Não importa. Você tem que fazer a multiplicação com os 2 elementos da divisão, tá? Porque senão ela não vai ficar a mesma. 4 vezes 10, 40. Então, significa que dividir 22,4 por 4 é a mesma coisa que dividir 224 por 40, ok? Então, vamos fazer a divisão aqui agora, ó. O 2 não dá, o 22 não dá, vou pegar o 224. 224 dividido por 40 dá 5 vezes, porque 5 vezes 4 é 20. Então, 5 vezes 40 é 200. Subtraindo aqui, vai sobrar 24. O que eu vou fazer agora? Ó, o raciocínio daqui. Vou acrescentar um zero que não existia e vou colocar uma vírgula no meu quociente. Continuando a divisão, nós temos então agora 240 dividido por 40. Se a gente pensar na tabuada do 4, 4 vezes 6 é igual a 24. Então, 40 vezes 6 também vai ser igual a 240. Então, 22,4 dividido por 4, que é a mesma coisa que 224 dividido por 40 é igual a 5,6. Se vocês observarem, todos os exemplos que eu mostrei aqui de divisão,
dão divisões que são exatas, mesmo sendo decimais, mas são decimais exatos. Existem alguns tipos de divisão que não vão dar números exatos, tá? Que vão dar dízimas periódicas, mas isso já é um outro assunto. Agora nós vamos ver uma situação problema, como a gente pode aplicar esses algoritmos que a gente acabou de ver numa situação para resolver um problema. Beleza? Vamos lá. Situação problema. Fabiana vai viajar e precisa comprar malas. No anúncio, ela verifica o valor de algumas malas. Malas Boa Viagem, pequena R$ 110,30, média R$ 155,90, grande R$ 185,05. Com base nos preços e sabendo que Fabiana comprará 2 malas pequenas e uma grande e que dividirá o valor total em 5 parcelas, determine o valor a ser pago em cada parcela. Para a gente finalizar nossa aula, vamos lá resolver essa situação problema? Então, olha só, no problema ele diz que Fabiana vai viajar e ela precisa comprar mala para viajar, certo? Então, ele me deu ali o preço de 3 tipos de mala, pequena, média, grande, né? O problema diz que a Fabiana vai comprar 2 malas pequenas, que custam R$ 110,30 cada, e uma mala grande, que custa R$ 185,05. E que ela vai parcelar isso, ela vai dividir isso em 5 parcelas. E o problema quer saber qual é o valor de cada parcela. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, se ela vai comprar 2 malas pequenas, então é 2 vezes esse valor. Então, eu vou pegar R$ 110,30 vezes 2. Lembra que a multiplicação de número decimal multiplica como se não tivesse vírgula. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1 é 2. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Mais uma mala grande, na hora de somar, lembra? Parte inteira, certinha com parte inteira, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e vírgula debaixo de vírgula se tiver vírgula. Então, 185,05, a unidade, dezena, centena, é isso que me direciona. Vou somar 5, 6, 5, 10, 4. Então, quer dizer, pelas 3 malas que ela vai comprar, ela vai pagar um total de R$ 405,65. Esse é o valor total. Mas ela vai dividir isso em 5 parcelas, então 405,65 dividido por 5. Como tem a vírgula, eu vou tirar a vírgula. Lembra que nos exemplos que eu dei lá, só tinha uma casa, aqui eu tenho 2. Se eu tenho 2, então eu vou multiplicar por 100, certo? Se eu multiplico por 100, a minha vírgula não anda só uma casa, ela anda 2. Então, agora eu tenho o número 40.565. Só que, se eu multipliquei por 100 do lado de cá, também tenho que multiplicar o divisor por 100. 5 vezes o 100, 500. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, 4.056 dividido por 500, que dá 8. 8 vezes o 500 é 4.000. Então, aqui vai sobrar 56. Vou baixar o 5 aqui agora. Eu não acrescentei zero porque eu ainda tinha número para baixar. 565 dividido por 500 dá uma vez. Então, menos 500 aqui. Sobra 65. Agora sim, não tem mais nada para baixar. Vou acrescentar um zero e uma vírgula. Então, 650 dividido por 500 dá uma vez 500. Então, aqui vai sobrar 150. Vou acrescentar um novo zero. A gente não tinha visto esse caso ainda, hein? Vou acrescentar um novo zero. Agora, eu não preciso pôr mais nada aqui no quociente, tá? A gente só põe a vírgula quando a gente acrescenta o primeiro zero. Então, agora eu tenho 1.500 dividido por 500, que dá 3 vezes 500 é 1.500, que não sobrou nada. Então, quer dizer que se a Fabiana comprar 2 malas pequenas e uma mala grande, ela vai pagar um total de R$ 405,65. E se ela dividir isso em 5 parcelas, cada parcela dela vai ser de R$ 81,13. Beleza? Tchauzinho, até a próxima aula.